pondere o que é bom para você, porque hoje a gente vive nesse lugar que se tá todo mundo indo pra lá, vai todo mundo pra lá. Se tá todo mundo indo pra cá, vai todo mundo pra cá. Todo mundo pra frente, vai todo mundo pra frente. Então, é pensar um pouco nesse lugar e realmente se colocar como protagonista da sua vida. Uma coisa assim, porque é muito comum, pelo menos assim eu percebo, a gente até vê brincadeiras ou ironias em relação às compras, assim. Minha mãe tá compulsiva, né? Não para de comprar. Quando que deixa de ser uma brincadeira, assim, uma piada e passa a ser um problema sério? Acho que tem uma coisa, doença tá ligado a sofrimento. Então, quando a pessoa passa a esconder, mentir, comprar é algo gostoso. E você faz isso, quando você compra, você quer fazer o quê? Mostrar, compartilhar. Esse é o consumista. O consumista, ele vai comprar para mostrar. O outro lugar é aquela pessoa que faz também, que compra muito, não necessariamente, mas ela não vai mostrar. Ela passa a ter um comportamento escondido. Ela compra sem o outro saber, ela esconde o que ela comprou. Ah, mas a compra online, Tatiana, chega tudo em casa agora, como é que a pessoa faz? Já pega, abre e joga fora a caixa, nem leva a caixa para dentro de casa. A pessoa pode começar no prazer, assim, sendo um consumista e em algum momento acabar se encontrando nesse lugar da compulsão? Ele pode não ter a doença, mas ele tá num grupo que, assim, ele tá sob risco. E para ele perder a mão, o controle... Opa, seja bem-vindo a mais um episódio do Brasil na Escuta Podcast. É um espaço que a gente fala sobre saúde, bem-estar e desenvolvimento. E hoje a gente conta com a presença da psicóloga Tatiana Filomensky. Ela é coordenadora do Departamento de Compras Compulsivas do ProAmit, do Hospital das Clínicas da USP. E vai ser muito legal esse episódio. Seja bem-vinda, Tati. Ah, obrigada. Eu adorei o convite. Nada, a gente que agradece porque eu sei da sua rotina, né? Muitos compromissos. Assim, se eu for ficar falando do currículo da Tati, a gente vai ficar metade do episódio falando. Mas entre psicologia clínica, ser professora também, tem a parte científica. Tem. A parte acadêmica. Tanto que a primeira vez que eu te conheci foi por um livro. Acho que ele está até aqui atrás, da Clínica da Impulsividade. Que eu vi lá o seu nome como uma das principais autoras, né? Então... Esse é um dos trabalhos que eu fiz, que eu tô como organizadora do livro, junto com outros colegas lá do ambulatório. Sim. Que eu já tô lá um bom tempinho já. E você teve essa trajetória acadêmica também? Você fez mestrado? Você fez doutorado também? Não, o doutorado eu não fiz. Eu fiz o mestrado. Que na verdade era um estudo bem robusto, que poderia ter virado um doutorado, mas na época as nossas agendas, minha e do meu orientador, que é o chefe do ambulatório, que eu faço parte lá do HC, não batia. Então a gente acabou optando por seguir mesmo com o mestrado e fechei aí, por enquanto. E o mestrado já foi na área de compras também? Já. Eu já fiz o mestrado lá pela Faculdade de Ciência eu acho que o título saiu Faculdade de Ciências da Medicina, da USP, alguma coisa assim. E eu já fiz um mestrado em compras compulsivas. Então, eu comparei a população, né, de pessoas com problemas com compras, com toque, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar e jogo. Né, pessoas que têm problema com o transtorno do jogo. Justamente porque compras compulsivas ainda é um transtorno não reconhecido e classificado nos livros de saúde mental, apesar da sua recorrência e impacto populacional. É um processo para ser uma doença ter sua classificação específica, né? E uma das ideias é porque a compra sempre se misturou como diagnósticos, não como um diagnóstico, mas como um sintoma dos transtornos bipolares, na fase em que as pessoas estão em mania, naquela fase mais eufórica, elas acabam gastando demais, aí faz tudo em excesso, né? Come demais, sexo demais, então uma desinibição comportamental marcada por este período. E a pessoa pode gastar muito. Fora desse período, essa pessoa não gasta. Né? Então ela era vista como um sintoma. No toque, como uma questão obsessiva, né? Tanto que uma das primeiras escalas que foram usadas para compras compulsivas é uma escala adaptada do toque, que é a iBox. E ela pega questões obsessivas, pensamentos e comportamentos compulsivos. Então ela foi adaptada, virou a shopping version, né? Então você tem essa confusão diagnóstica, e aí eu fiz um trabalho justamente para entender as características psicopatológicas dos 4 grupos. E aí a compra compulsiva, usando medidas de
impulsividade, de aquisição, de escalas de mania, que investiga a questão da bipolaridade, do toque e do jogo, e tudo isso foi com que a gente foi construindo essa percepção que as características impulsivas são muito mais presentes na compra compulsiva do que na bipolaridade, no toque. Que o marcador realmente da bipolaridade é a mania, o marcador do toque são os pensamentos, os sintomas obsessivos compulsivos. O jogo a gente usou o jogo justamente para comparar e ver a semelhança nas questões impulsivas. E compras apresentou questões de dificuldade de planejamento, que é uma das características da impulsividade, necessidade de aquisição excessiva, e a própria urgência em resolver e comprar, em adquirir as coisas. Então, isso se transformou um pouco nesse... distinguiu os 3 grupos, de fato. Então, é um estudo bem relevante, assim, se a gente pode dizer, porque comparou psicopatologicamente os 3 grupos e que, de fato, eles são bem diferentes. Eles têm sua interface, mas eles não são iguais. Caramba, que interessante. Então, isso contribuiu para mudar a forma de tratamento também, de manejo, né? Sim, e para sedimentar um pouco mais a visão de que compra compulsiva, de fato, ela é um transtorno. Ela pode ocorrer com pessoas que têm transtorno bipolar, com pessoas que têm toque, mas ela não necessariamente é tida como um sintoma. Né? Nem como na compensação da depressão ou na desinibição comportamental marcada pela mania, né? Pela euforia. Então, ela é a pessoa estável, ela está eutímica, falando na questão do humor, ela segue bem, mas ela continua comprando. E isso, para nós, é o quê? É uma comorbidade, é uma doença que acontece concomitante com outra. E aí, compra compulsiva, de fato, está ganhando espaço cada vez mais para ter o seu reconhecimento nos livros e os manuais de saúde mental. E tendo esse reconhecimento, provavelmente isso traz também um entendimento, uma compreensão maior da pessoa que vive esse sofrimento, né? Exatamente. Acho que faz com que a gente tenha direcionamentos melhores para tratamento, faz com que as pessoas e os próprios médicos avaliem aquilo de uma forma com relevância e não simplesmente, só tá comprando, porque as pessoas têm medo, inclusive de falar, né, que estão gastando, comprando, estão endividadas. E aí você pergunta, você comentou isso? Não contei. Eu contei que eu tô triste, eu contei que eu tô muito ansioso, eu contei outros sintomas de outras coisas, mas eu não falei sobre a compra compulsiva em si. Né, sobre os meus gastos, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, porque é um comportamento aceito, socialmente incentivado, e entrar nesse lugar faz com que a pessoa se sinta realmente assim, por que eu tenho um problema e as outras pessoas não? Né? Todo mundo faz isso, por que eu que vou ter um problema com isso? Mas a gente entende que é uma repetição, é um comportamento que não... as pessoas têm, aí melhoram, aí tenta se reorganizar financeiramente, aí depois cai de novo, porque não é uma questão de educação financeira, é uma questão que eu não consigo controlar o impulso de comprar. Então, eu coloco em risco a minha saúde financeira, a minha saúde mental, em detrimento de uma necessidade de um prazer imediato. Porque comprar é bom, comprar é gostoso, dá uma sensação excelente. Mas essas pessoas fazem isso em excesso. Então, elas têm uma dificuldade no freio, né? A impulsividade delas não para, né? Pisa no acelerador e vai. Sim, é muito mais complexo do que uma falta de vontade, assim, né? Uma falta de energia. Totalmente. Acho que, assim, muitas vezes, de uma forma leiga, as pessoas, até mesmo os familiares, acham que, assim, uma pessoa sem caráter, que não... Como que não sabe controlar seu dinheiro? Como é que não sabe dizer não? Tá gastando, tá devendo, tá gastando, tá devendo e continua gastando, não é possível. Então, para quem não tem o problema, é muito difícil realmente lidar e achar que é simplesmente uma questão de força de vontade. Então, é muito similar com as dependências químicas, né? Então, é o mesmo princípio de sistema de recompensa cerebral que aciona nas dependências comportamentais, como a compra, porque a gente tem jogo, sexo, comida, internet, nessa mesma categoria de dependência do comportamento. Ela tem uma base cerebral muito similar com a dependência química. Não é uma questão de falta de vontade da pessoa parar de usar droga ou de consumir aquela substância, etc. Ela não consegue, né? Ela fraqueja todas as vezes. E aí a própria falta de consistência faz com que chegue um momento ela deprime, porque ela não aguenta mais tentar e fracassar.
Ela passa a ter ansiedade porque ela está vendo que vai acontecer de novo, ou acaba, enfim, vivendo contextos como na compra, que tem muito com endividamento, né? O transtorno do jogo e a compra compulsiva são os 2 transtornos que mais têm o impacto de fato financeiro. E as próprias finanças prejudicadas, endividamento, níveis excessivos de endividamento, chegando ao superendividamento, pode sim promover com que aquela pessoa entre num quadro muito ansioso, depressivo, e isso afeta a saúde mental de um outro jeito, né? Porque aí a gente sai de uma esfera de um problema e vai para outro. Nossa, vira uma bola de neve, assim, né? Bola de neve vai derrubando outras coisas, assim, da vida, né? Exatamente. Só para, como a gente está falando com pessoas que não necessariamente são profissionais da saúde, né? Sim. Uma boa parte, assim, vem da comunidade militar, seja militares que estão na ativa, ainda trabalham no Exército, nas Forças Armadas, ou forças policiais, ou também que já trabalharam, fizeram a transição de carreira, como eu, ou familiares, e até mesmo, assim, por exemplo, tem alguns pacientes que eu acompanho que assistem, ou tem pessoas que não tem nada a ver com a comunidade militar, mas que se interessam nos assuntos, que são assuntos que é válido para todo mundo, né? Exatamente. Só para esclarecer uma coisa, o que seria mania? Tem uma hora que você fala sobre a mania no transtorno bipolar. Isso. Caso alguém ficou confuso, você poderia explicar? Posso. A mania é como se fosse um lugar, uma situação eufórica. Então, aquela pessoa está muito feliz, ela está muito agitada, ela está falando muito rápido, ela está muito empolgada, ela faz as coisas mais rápido que os outros, ela tá com o pensamento acelerado, ela dorme menos. Então, assim, é uma situação que você olha e fala, mas espera, tem alguma coisa de diferente nessa pessoa, né? Alguns mais graves, em que ficam muito diferentes, e aí a família logo busca ajuda. E aqueles menos graves, que a gente fala que é um pouco mais sutil, mas que é aquela pessoa que, assim, de repente, pô, não tem tanto hora, mas de repente essa pessoa tá super legal, né? E ela tá ótima, ela tá fazendo um monte de coisa. Então, é isso. Esse lugar da mania, que é um termo mais na saúde mental, é a euforia, que a gente pode chamar. Perfeito. E tem uma coisa, né, Gabi? Você falou que das pessoas que assistem aqui e tudo mais, que é um público geral, né? Não necessariamente da saúde. Isso. E eu acho que isso é muito legal, porque quem nunca gastou demais? Sabe? Quem nunca um dia gastou no cartão de crédito e falou, meu, como que veio essa fatura? Não imaginava que ia chegar nesse valor. Exato. Não tinha ideia. Então, isso é compra compulsiva? Não se preocupe, isso não é compra compulsiva. Mas a gente tem que olhar para o nosso cenário da vida, que assim, cartão de crédito foi o dinheiro de plástico. Facilitou muito a nossa vida, mas ele fez ele fez um evento no nosso cérebro, que ele distanciou a ação de reação. Antes eu tinha a ação de pagar, né? Eu tinha a ação de escolher para comprar e tudo mais, e eu tinha a reação com aquilo, assim, para eu poder ter aquilo ali, eu tinha que pagar. Então, eu tinha que passar meu cartão, pegar o dinheiro, fazer uma folha de cheque. O dinheiro saía mais rápido da minha conta. O cartão de crédito, ele distanciou evento de ação e reação. Então, eu tenho a ação de comprar e eu vou ter a reação de pagar, a dor do pagamento depois de 30, 40 dias, e às vezes eu nem me lembro. E aí a gente tem um hábito no nosso país que a gente tem várias crenças sobre dinheiro, que é sobre quem não se endivida não cresce, mas a parcela é tão pequena, eu consigo pagar, só que aí você esquece de todas as milhões de outras parcelas que você já fez. Você esquece quantas vezes você já passou, nem sempre você acompanha a tua fatura, porque as pessoas não vão olhar. Antes chegava na tua casa, hoje só vem... Malemar vem pelo e-mail e em muitos casos já não vem. Você tem que entrar no aplicativo do banco para checar o que você gastou. Então, todo mundo sabe, ou tem um episódio, ou conhece alguém que gasta demais, porque é um comportamento, infelizmente, muito, muito prevalente na população. A gente tem em torno de 5 a 8% da população com compras compulsivas. Caramba. Comparado com dependência de cocaína, que a gente tem 4%. Isso provavelmente das pessoas que ainda respondem, assim, né? Que se pronunciam, que sabem disso, né? Exatamente. Que são as amostras clínicas, né? Que a gente chama amostra clínica é o quê? Aquela pessoa que foi procurar ajuda numa instituição de saúde. Então, participa de um estudo, de uma pesquisa de tratamento e tudo mais. Agora, quando você vai para a população geral, normalmente essa população de amostra clínica é sempre mulheres. Prevalência mulheres. Tanto que é muito associado, né? Mas é a mulher que gosta de comprar. Muitas vezes as mulheres compram, de fato. E elas compram para si, para casa, para o lar, para a dinâmica, enfim. Mas quando você vai hoje para a população geral e você faz uma pesquisa anônima,
Que é essas que a gente recebe de vez em quando. Responde aqui um survey, responde uma, né? Sim. Me fala sobre seus hábitos de consumo. Você encontra proporção igual para homens e mulheres na população. Eu ia te perguntar isso, inclusive. A população é igual. Homens e mulheres compradores. Só que homens têm mais dificuldade de buscar ajuda, né? De reconhecer esse lugar da saúde mental ou de abrir, porque a gente envolve a questão da compra diretamente a finanças. Porque se você gasta muito, compra muito, você vai impactar suas finanças. Seja com um leve descontrole, seja não consigo guardar dinheiro, até um nível de superendividamento. Então, quem abre finanças? Quem conversa sobre dinheiro? Quem traz para dentro de casa o assunto e fala quanto você ganha, o que você paga, quanto eu guardei, quanto você guardou dentro do núcleo familiar. Falar sobre isso no núcleo familiar é bom, então. É muito importante, porque essa é a primeira forma que a gente tem de aprender a falar sobre dinheiro, aprender a falar sobre investimento, sobre fazer planos. Eu quero fazer o quê? É trazer isso para os filhos, a noção de previsibilidade, de tempo que você vai usar, o dinheiro. Olha, então vamos juntar para fazer tal coisa. Porque a realidade do nosso país a gente não tem. A gente, apesar de estar num país muito rico, a nossa questão econômica, ela não é. A grande maioria da população sobrevive com um salário mínimo e com bolsas, auxílios assistenciais do governo. Essa é a realidade. Então, a gente tem que pensar que é muito caro viver e pagar todas as coisas aqui. Então, e por isso que a gente tem um choque com essa questão do... se eu não parcelar, não vou nunca ter as coisas. E não é contra o parcelamento, mas saiba usar o parcelamento a seu favor, porque senão você está parcelando tudo, né? O cartão de crédito, o parcelamento, o financiamento, às vezes tira essa sensação de que a gente está gastando, né? Como você Exatamente. E uma coisa assim, porque é muito comum, pelo menos assim eu percebo, a gente até vê brincadeiras ou ironias em relação às compras, assim, tipo... minha mãe tá compulsiva, né? Não para de comprar... Isso até é baseado em fatos reais. Acho que tá compulsivo, tá muito tempo vendo bolsa, vendo coisa assim. Quando que deixa de ser uma brincadeira, assim, uma piada e passa a ser um problema sério, sabe? Qual que é a linha tênue da gente entender? Isso aqui no consumismo de um problema, de uma doença. Transtorno é doença, né, que a gente chama. Olha, assim, eu acho que tem uma coisa, doença tá ligado a sofrimento. Então, quando a pessoa passa a esconder, mentir, comprar é algo gostoso. E você faz isso, quando você compra, você quer fazer o quê? Mostrar, compartilhar. Esse é o consumista. O consumista, ele vai comprar para mostrar. Quando ele para de... Eu não estou dizendo que ele não se endivida, não estamos indo nessa esfera financeira, estamos indo só no comportamento. Do que motivou o comportamento. Né? Isso. Se ele está nesse lugar do eu compro, eu uso, eu mostro, as pessoas vêm, eu quero... Ele tem uma questão, ele pode ser muito consumista. Porque aí tudo está na moda, é aquela pessoa que está sempre antenado, comprando, fazendo um monte de coisa. O outro lugar é aquela pessoa que faz também, que compra muito, não necessariamente, mas ela não vai mostrar. Ela passa a ter um comportamento escondido. Ela compra sem o outro saber, ela esconde o que ela comprou. Mas a compra online, Tatiana, chega tudo em casa agora. Como é que a pessoa faz? Já pega, abre e joga fora a caixa, nem leva a caixa para dentro de casa. Então isso daí já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Então, quando você vai percebendo comportamentos de esconder aquele comportamento, né? Eu estou maquiando aquilo que eu faço. Isso pode começar, a pessoa pode começar no prazer, assim, sendo um consumista, e em algum momento acabar se encontrando nesse lugar da compulsão? Eu acho que pode, porque o consumista em excesso, ele é um comprador compulsivo, ele é um comprador problema. Ele pode não ter a doença, mas ele está num grupo que, assim, ele está sob risco. E para ele perder a mão, o controle, entrar numa esfera de que ele perdeu, por exemplo, visibilidade, as pessoas não falam mais nada, ele, enfim, passou por um problema na vida e vai descarregar, porque a compra compulsiva, ela é muito um remédio, né? Para as emoções, para as angústias, para aquilo que a gente vive. Porque ele aciona o nosso sistema de recompensa cerebral no nosso cérebro. Então, é prazeroso. Quando você pensa em comprar, você não pensa em estar feliz, você não pensa em tristeza. Não dá para pensar. É verdade. Então, quando você compra, você quer isso. E, às vezes, você está passando por uma fase na vida
da qual você acaba comprando mais para eu mereço, eu tô trabalhando tanto, tá tão difícil, tô passando por uma fase tão ruim. É igual comer o chocolate, eu mereço o chocolate, mas você merece o quê, né? O que esse chocolate está te fazendo mal, né? Então, eu mereço essa dose do uísque. Então, é isso. Então, eu acho que as pessoas entram muito no eu mereço. E aí, se você caminhou muito para esse lugar, você pode, sim, adentrar um outro patamar de ficar você está mais sob risco do que aquele que não compra desse jeito. Que tem um padrão de consumo tido adequado, enfim. Não gasta mais do que pode, está dentro das suas... E aí, isso envolve a orientação financeira, né? Envolve você olhar para o seu dinheiro para fazer escolhas. Porque a gente vive num mundo hoje de possibilidades infinitas de consumo. Mas o nosso recurso, dinheiro, é finito. Não importa bastante se eu tenho... finito. Acaba muito rápido. Então, assim, não importa se ele é muito ou se ele é pouco. Se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Ele é finito. É um número. Eu entro lá, mesmo o cara que tem muito dinheiro, ele entra na conta e tem um número. Nossa, essa comparação é muito real, né? É muito real. E a gente não para ver. Então, assim, as possibilidades de consumo são infinitas. E hoje, nesse mundo que a gente vive de redes sociais, de comparação do mundo com as pessoas, porque que ele tem, eu também quero, é a moda e tudo muda rápido. Então, você fica muito sugestionado a cair nesse lugar de eu também quero. Eu também posso. Né? Então, a gente vai caminhando e entendendo, assim, que lugar é esse que o consumo vive na nossa vida, tem na nossa vida hoje, de todo mundo. Não só, né? Claro, o comprador compulsivo, ele passou a ter uma doença. Mas o consumo afeta a vida hoje de todo mundo. Né? A pandemia fez uma grande mudança, uma revolução no nosso modo de consumir. Né? Shopping online, esse mercado online. Tudo. E a gente agora a gente está acostumado. Essa é a nova realidade, né? Não volta mais. Não volta mais, Gabi. Eu fiz uma pesquisa, um levantamento, um estudo para uma apresentação, inclusive, falando justamente disso, que assim, a mudança que houve no padrão e perfil do consumidor. O online passou a fazer parte da nossa vida e não volta mais. Né? Por mais que você saiba que tem a loja física, você continua fiel àquela marca. Até as fidelidades às marcas tiveram suas mexidas nesse período. Porque, assim, eu estou procurando marcas mais sustentáveis, marcas mais... que envolvem menos produtos químicos, que tem menos aditivos no alimento, e você começou a pesquisar. Então, as pessoas começaram a conhecer mais. Acho que vantagens e desvantagens desse mundo, dessa enxurrada de informação que a gente tem hoje. Mas o padrão, o jeito de consumir mudou. Então, eu deixei de ser fiel a alguma marca porque ela ela quebrou um valor. Eu estou construindo outros valores hoje nesse mundo que a gente vive. Então, eu não quero comprar a roupa que vem de um lugar escravizado da China. Entendeu? Então, muitas pessoas... A gente começa a construir a possibilidade de se relacionar com outras marcas. E marcas pequenas, marcas do bairro. Uma coisa que eu vi que ganhou muita importância foram as pessoas que... as trocas, né? Desapego. Grupos de desapego, né? Foi uma coisa que ficou muito forte nesse período da pandemia. Porque as pessoas passaram a trocar. Eu não uso isso, tá todo mundo em casa, e aí todo mundo começa a olhar o que tem dentro de casa. Então, assim, aí se criou até regras para o desapego. É seminovo, você não pode cobrar 80% do valor. Você tem que cobrar lá seus 50%, mas ele tá um pouco usado, é 40%, é 30%. Então, foi se criando e estabelecendo padrões de cobrança pro desapego, né? E às vezes é isso, a pessoa comprou, e tem muita gente que desapegou de muita coisa, que tinha comprado muito, tem um monte de coisa aqui em casa, e começa a desapegar. E aquilo que desapega de um serve para você, que passa para o outro, e assim vai nessa dinâmica da reciclagem do consumo também, né? Ou seja, tem muitas coisas boas também, né, dessa evolução. Tem. Mas realmente é um novo campo minado, assim, né? Você falou E muito rápido, né? Essa tendência compulsiva que entra nesse movimento de fazer escondido, né? E a compra online facilita esse movimento, né? Porque a pessoa pode comprar se ninguém tá vendo, assim. Sim, você nem tá sabendo que a pessoa entrou e comprou. Você só vê que...
E aí tem aquilo, né? As pessoas começam a ficar mais ligeiras. Não para de chegar caixa em casa, chega toda hora alguma coisa. E aí o outro, quando começa a se sentir pressionado pela família, ele começa a esconder, né? Então ele vai ter um movimento para disfarçar. Ou quantas vezes, né? Por isso que eu falei, o quanto é diferente o consumista de uma pessoa com uma doença, com um problema. O consumista vai querer abrir rápido o que ele comprou. Muitas vezes o comprador compulsivo guarda. Ele nem olha, porque aquilo já dá muita angústia para ele, porque aquela compra que chegou significa uma perda de controle. Às vezes chega coisa que ele nem sabe o que ele comprou. Ou chega coisa repetida. E normalmente, assim, pela sua experiência, existe o arrependimento depois dessas compras? Existe angústias ou culpa, ou não é também um padrão isso, assim? Olha, ele não é tido como um critério diagnóstico. Porém, arrependimento e culpa a gente vê constantemente. Por quê? Porque a pessoa não está fora de si, ela não fez algo, né, alucinada, louca, sim, entendeu? Ela fez algo consciente. E aí, ela também tem noção que ela está angustiada 30 dias do mês, 20 dias do mês, porque ela sabe que ela vai ter que pagar aquela fatura do cartão que vai chegar, ela não tem noção, ela não tem nem coragem de olhar. Então, ela também vive essa angústia mascarada. Então, quando ela vem buscar ajuda, ela vem com arrependimento, ela vem com culpa, por ter perdido o controle, porque entra em contato com a perda de controle, com o fracasso, com a não conseguir resistir, né? E aí a gente cai para esse outro lugar que é assim, por que a pessoa não olha? Você fala, mas a pessoa tinha que olhar os números, abrir a fatura. As pessoas não têm coragem, as pessoas não olham, porque aquilo é muito potencializador de angústia e ansiedade. Aí a gente hoje se depara com um novo termo, que parece que a gente fica criando doença, mas não é. Mas ele é muito parecido com as fobias. O que são as fobias? As fobias são os medos. Então, quem não conhece alguém que tem medo de barata? Medo de cachorro. Mas não é um medo qualquer. Não é aquela pessoa que fala assim, é uma baratinha. Não, a pessoa entra em crise, em pânico, grita, sobe na mesa, sai correndo. Ela tem um comportamento muito além do esperado. Pessoas que têm medo de avião, né? Pessoas que têm medo de conversar com as pessoas, que é a fobia social. A gente viu isso também muito acontecer com a pandemia, né? Muitos casos de pessoas que se fecharam em casa e que ficaram com muita dificuldade de se relacionar de novo. Adolescentes, que você fala, gente, tinha que estar na escola, tinha que estar vivendo essa vida, esse momento da vida que é tão legal do grupo, de você se inserir. Não conseguem. Né? Então, a gente teve muitos casos disso. Então, fobia são medos. E aí, fobia financeira, medo do dinheiro. Não é medo de ter o dinheiro, é medo de olhar para o dinheiro, medo de abrir sua conta, medo de acompanhar os gastos, é medo de aquilo te dá taquicardia, sudorese, receio, você não abre, você enrola, e aí quando você abre para ver, você fala, poxa, mas uma pessoa que é um profissional liberal, advogado, né, atuante, que vem procurar tratamento para compra compulsiva, e você fala, vamos ver se o extrato a pessoa não traz, não consegue, não... E aí você conversa, a pessoa fala para você, mas, Tatiana, eu não entendo nada que tá aqui. Aí você fala, gente, não é possível. Como que a pessoa não entende? Porque a gente vem de um lugar do mundo que é assim... A matemática é a vilã da escola, né? É verdade. Todo mundo quer fugir. Ainda mais pra gente, né? Nós, da área de humanas. E aí foge da matemática. E o pessoal foge da matemática, associa finanças, eu tenho que saber matemática. Eu tenho que fazer economia, eu vou ter que controlar meu dinheiro. Vai chegar para mim e falar, você não pode gastar, você tem que gastar com o que você precisa. Mas, gente, o que eu preciso? O que eu preciso? Eu preciso de tudo. Eu preciso de roupa nova, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso de várias coisas. Mas aí a questão é... Todo mundo cai nesse lugar de ter um receio de olhar, em algum momento aquilo ali virou... Não acompanho tanto. Mesmo quem não tem um problema com compra. Não tem, às vezes, um acompanhamento de perto, porque assim, tá tudo bem, a gente tá ali. Mas não guarda dinheiro. Eu vou guardar o que sobra. Mas que sobra? Nada. Quem sobra? Quem consegue sobrar o dinheiro para guardar? Não vai. Então, são algumas técnicas que você vai trazendo para esse lugar. E tratar a fobia de uma maneira que as pessoas passem a encarar os números, entender que aquilo é normal, é natural, não vai exigir de você um grandíssimo conhecimento,
matemático, não é isso. Mas eu preciso acompanhar, porque assim, se você parar para pensar sobre outra perspectiva, você trabalha pra caramba, né? E quando você não acompanha o seu dinheiro é a recompensa pelo seu trabalho. Se você não acompanha ele, qual o valor você está dando para o seu trabalho, para aquilo que você se desgastou, que você ficou lá 8 horas do seu dia, 9, 10, fez hora extra? Que valor você está dando para o seu dinheiro? Então, a gente começa a olhar e ver as discrepâncias, né? Que a gente vai encontrando neste lugar de acompanhar, de pensar, de falar sobre dinheiro dentro de casa e por aí vai. Nossa, isso é um assunto muito reflexivo, porque todos nós entramos em algum momento em um movimento desse, né? Exato. E eu tava pensando aqui, você falou da fobia financeira. Eu tava pensando assim, quando é o contrário, em um outro extremo, quando a pessoa, ela se preocupa muito com dinheiro, assim, assim, sabe, uma pessoa que ela tá muito no futuro, ela pensa assim, ó, tá chegando a IA tá tomando espaço, então eu vou perder meu trabalho, daqui 10 anos não vai existir meu cargo, daqui 20 anos eu vou estar desempregado, ou que vai num movimento muito pro futuro, assim. Isso seria um tipo de fobia, assim, ou... O que você... Não é a fobia, né? Aí a gente tem um comportamento ao contrário, que é a pessoa que não gasta com nada. Então, ela deixa ela se priva de prazer, ela se priva de uma viagem, de aproveitar e de usar o seu dinheiro a seu favor, com coisas bacanas, porque ela está muito preocupada com o futuro, porque ela não pode gastar. Então, esse seria um outro extremo que também não é saudável. Esse é um outro extremo que também não é saudável. Claro que eu acho que hoje a gente tem que olhar e ver assim, o quanto as profissões estão sendo substituídas por IA, estão sendo complementadas, e isso está fazendo com que reduza-se o número de profissionais e etc. Acho que a gente vai voltar a ter um monte de gente costureira, eletricista, porque acho que não vai ter IA para resolver essas coisas todas, entendeu? Porque essas são profissões que foram acabando, né? Foram sendo extintas. Vai achar um encanador hoje. É difícil, não é fácil. Sim. E aí, eu acho que vamos voltar um pouco em profissões que são muito mais serviços, sabe? Que são manuais mesmo. Porque não vai ter substituição. Porque tem algumas que realmente a gente está vendo aí um lugar de... Né? O meu irmão é dublador. E a dublagem virou tá numa crise, assim, né? Então, tentando encontrar como é que a gente consegue controlar e trabalhar com IA, mas ao mesmo tempo não deixar a IA tomar conta 100% e ao mesmo tempo empregar no seu trabalho, conseguir linkar as duas coisas, mas assim, é um terreno que exige adaptação, né? Isso é uma realidade. Mas esse excesso assim, de um pensamento que vai muito para o futuro, nessa preocupação que a pessoa deixa de dar atenção para hoje, como a gente falou, assim, de um entretenimento com a família, de proporcionar uma viagem, de fazer coisas que seriam prazerosas também, por conta dessas preocupações. Isso também é um sinal de alerta, né? É um outro extremo. Isso mas é um sinal de alerta, porque aí acho que a pessoa pode entender assim, por que eu tô me privando tanto, eu tô vivendo angustiado, tenso. Não tem uma caracterização de uma doença, né? Mas tem um lugar que, assim, ele pode desenvolver um quadro de ansiedade, um quadro, né, até mesmo de muita angústia frente a situações e incertezas do mundo. Porque a ansiedade é isso, né? Eu pré-ocupo a minha mente com alguma coisa lá da frente. Então, eu tô trazendo para o presente algo que vai acontecer daqui a pouco. Ansiedade boa. Vou fazer uma viagem, por exemplo. Vou sair de férias. Você tá ali pensando, quando você tá arrumando, fazendo o plano das férias, o roteiro, o que você vai fazer, o que você vai trazer, onde você vai passear, o que você quer comer. Você tá ali trazendo uma ansiedade gostosa. É uma adrenalina, assim, é uma adrenalina, aquela injeção de ânimo. A ansiedade negativa, né? A gente pode ver, é uma preocupação. Então, eu tô trazendo isso do futuro. Mas vai acabar, eu não vou ter mais emprego. E se acontecer isso, e se eu for andar que as fobias estão muito vinculadas a isso, os medos, né? E pode prejudicar as relações também, né? Claro, porque aí você tá numa relação que o outro não vê o mundo por essa perspectiva, né? De que, assim, vai tudo acabar, meu emprego vai acabar. Não, a gente vai se dar um jeito, que aí vai encontrando as diferentes personalidades, né? De como a gente lida com os problemas.
Você pode ter prejuízo nas relações, término de relacionamentos, você pode deixar de ser tão produtivo no seu trabalho, porque você já está preocupado com o futuro, então você está vivendo a ansiedade agora, e aí isso te adoeceu nesse momento, e aí você não consegue mais executar suas atividades de forma adequada. Então você vai tendo impactos, né, na vida de uma forma ampla, vista de um outro jeito, eu até falei sobre isso outro dia, o termo... Meu Deus, esqueci o nome. Fica tranquilo, normal. Já né? vai vir, vai brotar. Esqueci o nome, gente, que foi lá do... Oh, meu Deus do céu. Acho que agora que se você tentar lembrar não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que esperar. Mas ele está falando exatamente desse lugar aí, que é o nome para as pessoas que gastam como se não houvesse amanhã. Né? Então, assim, elas simplesmente gastam. Elas acham que elas têm mais dinheiro do que elas têm. Então, ele tá um pouco nesse consumista, né? Que ele quer fazer tudo. Não tem a noção do quanto tem? Não tem. Eu acho que é dismorfia, alguma coisa assim? Dismorfia financeira. Exatamente. Eu só sei porque eu escutei o seu podcast. É isso. Talvez eu esqueci o nome, porque eu falei, gente, mas isso aqui só tá dando um nome diferente para coisas que já existem. É mais ou menos isso. Você falou do New York Times, né? Foi exatamente, que foi lá que eles botaram esse nome aí. E aí pegou, né? E o que acontece? A dismorfia, ela abrange os dois polos. Ela não abrange só um polo. Ela não está tratando de doença, porque a dismorfia é uma distorção que você tem da realidade. Então, o que é tratado hoje, né? Hoje o que é uma doença é a dismorfia corporal. As pessoas que têm aquele problema de olhar e falar assim, não, mas eu tenho um defeito aqui, mas a minha orelha tá mais assim, meu nariz, eu tenho que fazer... E aí faz cirurgia plástica, faz procedimento, faz estética... chegou até a ficar deformadas de tanto que acham que tem tantos defeitos, né? Então, eu quero emagrecer demais e a dismorfia faz parte, por exemplo, de uma pessoa que tem anorexia, né? Que é aquelas pessoas que querem emagrecer a todo custo e elas já estão muito magras, mas elas se veem gordas. Elas se veem acima do peso, elas veem barriga, onde não tem, onde você olha e fala, onde tá? E aí... Pode causar até uma revolta, assim, de outras pessoas, né? Caramba, você... Exatamente. Então, entender... Essas questões são muito internas, né? Elas são difíceis de serem lidadas ou aceitas pelo externo. Então, quem está convivendo com uma pessoa que está parando de comer porque acha que está gorda e você olha e fala, mas essa pessoa está magra, meu Deus do céu, onde que ela está perdendo o quê? E aí, são pessoas que chegam a pesar 35, 40 quilos, 36. É pele e osso. Mas continua não querendo comer, fazendo a restrição. Então, aí ela tem uma distorção da imagem dentro do quadro maior alimentar. Nesse caso, quando a gente está falando das finanças, ela só é uma questão de dismorfia financeira, que é aquela pessoa que acha que tem muito, então ela gasta como se não houvesse amanhã, como se ela pudesse pagar tudo, e ela não faz conta, e ela está sempre querendo tudo mais, e o que está moderno, e eu estou ali ligado, porque hoje você tem um shopping no seu lado, andando no seu bolso. Então, tudo que você tem, ele ouviu, ou aplicativos que você tem, ele te manda mensagens, sugestões, e te chama pelo nome, né? Então, assim, o aplicativo manda uma mensagem pra você, oi, Tatiana. É verdade, tudo personalizado, assim, né? Tudo personalizado. E sempre aquilo que você tá querendo no momento aparece pra você, né? Exatamente. Aí, então, várias técnicas de venda, né? Mas se você comprar isso, você tem entrega rápida, mas o frete é um pouquinho mais caro. Mas e o nosso imediatismo fica onde? Porque a gente quer tudo pra ontem. Nossa, a gente nasceu de 6 meses, acho que o mundo nasceu, né? Sim. Deus criou o mundo em 7 dias, né? Isso que prega a história, então. Acho que isso fez a gente ter uma corrida contra o tempo na vida. E aí, você olha para tudo isso, então você se vê ali gastando muito mais. E aí tem esse outro lugar, que são as pessoas que não gastam nada. Que aí se privam, que aí não tem prazer. E aí não se permite... Às vezes a pessoa acha que ela não tem nada, é o contrário, né? Ela acha que tem pouco dinheiro guardado, por exemplo. Que é pouco porque ela vai viver na vida lá na frente. Eu preciso de tanto lá na frente, eu preciso do... Então, é um paradoxo, né? Acho que a gente tem que olhar por esse mundo de hoje, assim, e ver que, assim, a gente está submerso nos excessos, Gabi, de tudo, para tudo. É de comida, Então, assim, você vai desde a comida super, mega, ultra alimentação saudável. Então, assim... é verdade. Né? São coisas revestidas como algo bom, né? Saudável, bem visto pela cultura e tudo, assim. Até alta performance, né? Exatamente. Então, você
vai muito nesse lugar hoje do excesso. Pense excesso para todos os lados. Bons, entre aspas, ruins, entre aspas, né? E a gente precisa olhar para isso, falar assim, peraí, qual é o meio termo disso tudo? Como é que eu pondero? Porque hoje você tem uma enxurrada de assim, não coma isso porque isso dá câncer. Não coma aquilo porque aquilo vai te dar diabetes lá na frente. Não faça assim com a sua alimentação. Eu não estou dizendo que está errado, mas eu só estou querendo trazer que assim, a gente vive isso numa enxurrada que a probabilidade da gente ficar paranoico, ansioso, angustiado é muito grande, porque a gente não consegue ponderar o que tá certo nessa história toda. Nossa, e Tati, você que tá... Quantos anos você está trabalhando como psicóloga? Eu tô formada... Eu comecei a trabalhar... Olha, eu me formei 20 anos, 22. Tá, então você está há mais de 20 anos trabalhando como psicóloga. 20, já. É um tempinho já, né? 23 Então, anos. você acompanhou essa mudança. Acho muito curioso isso, assim. Você acompanhou essa evolução ou mudança da sociedade, da cultura, da tecnologia, de tudo isso. E o impacto disso na terapia também, porque você sempre trabalhou também com a terapia, né? Sempre. Então, Eu me isso que formei você pro falou agora, consultório. por exemplo, tá muito mais fácil de ficar paranoico, ansioso. Você vê isso acontecendo, se você comparar, se você lembrar assim, há 18 anos atrás, 20 anos atrás você atendendo, e hoje você... Quais impactos você percebe, assim? Muito mais. A ansiedade, eu acho que durante um bom tempo, a depressão foi a doença que acometeu o mundo, a população. Hoje, é a ansiedade. Porque tudo isso que a gente vive de informação, pensa que antes, Gabi, a gente aprende na escola, a gente para se comunicar com as pessoas tinha que telefonar, né? Você mandava uma carta, você, né, faz uns exercícios, você tinha para refletir um pouquinho, não é nem muito longe não, é pouco tempo. Hoje uma pessoa que mora fora do país, quando ia morar fora, era aquela dor que você não ia ver aquela pessoa, você ia ficar longe dela durante muito tempo. Hoje você não fica longe, hoje você se sente conectado com as pessoas no mundo. Tem suas vantagens, né? Mas isso trouxe para nós um lugar, assim, de muito mais conhecimento. O nosso cérebro não mudou. Isso que é o mais louco, né? O nosso cérebro continua o mesmo. Por isso que eu te falei, ação, reação, cartão de crédito, sabe? Pago aqui, tenho ali. Porque ele distancia ação de reação. O nosso cérebro não mudou para conseguir comportar tanta informação. As crianças, os adolescentes hoje, eles têm acesso a um número de informações que é surreal. E é por isso que as crianças também estão adoecendo muito. Mas é porque agora se faz diagnóstico de tudo, que agora todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, todo mundo tem transtorno TOD, né? O opositor, desafiador. Não é todo mundo. Essas coisas já aconteciam lá atrás, só que elas não eram... Não tinha esses meios de comunicação que deixava tudo tão claro, que trazia tanta informação, que fez também com que muitos adultos hoje tenham recebido diagnósticos de doenças, de problemas que são do neurodesenvolvimento que não aconteceram com 20 anos, pessoal. Aconteceu lá atrás. Neurodesenvolvimento, ou seja, eu tenho um tempo do meu cérebro na maturação e é ali que as coisas começam a aparecer. Você hoje vem para a fase adulta e o nosso cérebro ele não está prontinho aos 15 anos. Ele continua pronto, ele continua o tempo de maturação dele lá com 25, né? A média de 25 anos. A média de 25 anos. Então, é isso. Só que o mundo hoje tecnológico, tanto de informação, chega uma hora que você desliga, né? Eu desligo e falo assim, cara, isso não cabe mais no meu cérebro. Então, eu desliguei, assim. Então, uns assuntos que eu prefiro deixar de lado e eu fico sabendo pelos pacientes, mas... Sim. eu consulto eles para entender o que está acontecendo. Porque não dá o tanto de série. Sim. As pessoas passaram a ter angústia, ansiedade, porque não consegue... Porque quer voltar para casa, porque quer assistir a série, mas quer sair, mas quer não sei o quê. E aí você tem um monte de série que você se perde. As pessoas fazem lista de série. Eu já me vi nesse movimento, assim, eu gosto muito de assistir podcast. Eu tenho esse hobby. Tá. Mas eu já passei alguns dias angustiado, assim, ou incomodado,
porque eu não tava conseguindo... Eu tava com muitas opções de podcast, e aí eu via um pouquinho e eu falava, não, deixa eu ir pro outro, que eu acho que seria melhor se eu tivesse assistido o outro episódio. Aí eu mudo pro outro episódio, eu começo a assistir e eu falo, não, mas acho que tava mais legal o outro. Aí eu passo, é muita informação mesmo, são muitas possibilidades, né? São muitas possibilidades. E aí a gente tem um bug, né? Tem um bug, porque você não dá conta. Você não dá conta. E aquilo que a criança aprende, o adolescente na escola, ele continua aprendendo na escola. O problema é todo o entorno. Todo o resto. Que você tem de informações que são jogadas, não são, muitas vezes, fontes confiáveis. Você tem que ensinar. Então, eu falo, gente, é um processo esse, né? De ter que dar conta de educar para o mundo virtual. Você tem, além do mundo real, você ainda tem que educar para o mundo virtual. Você tem que trabalhar as coisas que vêm do mundo virtual. Eu brinquei outro dia, eu falei assim, gente, a gente não tem paz. Cada hora é um negócio que aparece. O jogo tal que faz não sei o quê, o outro que não sei o que lá, o outro que faz não sei o quê. Você fala, meu Deus, onde que a gente vai parar? E olha que eu sou uma mãe ligada, né? Acompanho, converso, vejo. Mas eu vejo, assim, muitos outros que não. Que os pais não são completamente alheios ao que o filho está fazendo. Que não tem nem noção. Né? Não tem nem noção. E assim, é culpa dele? Não, ele parte do princípio que assim, a minha educação não foi essa. E ele não tem interesse, ele não vai, não consegue, não chega lá. Eu tive uma sessão com um paciente foi quando eu entendi que eu não tô mais jovem. Já tô velho. Porque eu tava falando assim. Muito bom, eu fui falar do Orkut, do MSN. Eu fui falar do Orkut, do MSN, é adulto. Ele não conhecia o Orkut nem o MSN. E eu usava muito MSN, Orkut. Enfim, gostava de ter comunidade, assim. Exato. Mas a gente começou a refletir sobre isso, ele tava falando assim. Isso ele já estava comparando crianças e adolescentes, né? E ele já está numa outra geração que a minha. Mas falando que assim, que talvez as crianças e adolescentes estão crescendo mais rápido. Claro, não todos, mas às vezes podem acabar crescendo mais rápido, perdendo aquele lugar de ser criança, de brincar, de ser adolescente, de ser pré-adolescente. Porque o TikTok, o Instagram, ele fica nas redes, mostra tudo, mostra a vida adulta ali o tempo inteiro. O tempo todo. Então, às vezes, pode acabar algumas coisas sendo antecipadas, né? Sim, porque não tem freio, né? E você batalha pelo freio, e você bota freio, você tenta por controle, mas sempre escapa. Né? Você vai para uma outra realidade. As pessoas se preocupam assim, mas o meu filho está jogando muito jogo de tiro e eu vou fazer ele querer matar todo mundo na rua. Não, pessoal, não é isso que eu vou fazer ele querer matar todo mundo na rua, né? Tem muitos outros perigos por aí que vão acontecer. Mas existe uma questão de adequação de conteúdo para a faixa etária. Né? Você tem hoje uma questão que eles deixam de estar com os amigos ou de fazer coisas... Quanto da sua adolescência você passou com seus amigos conversando? No prédio, no hall, jogando, na rua? Andando de bicicleta, jogando futebol. Exatamente. E hoje, o que a gente vê? Botando pipa. Alguns lugares privilegiam, conseguem ter isso. Principalmente assim, a gente mora numa cidade grande, São Paulo, perigoso, vai deixar o filho na rua? Não. Né? Você bota radar, localizador, antena, qualquer coisa na criança quando ela sai de casa. A gente vive esse outro lugar, né, de controle. É infundado? Não. A gente tem uma realidade violenta, né? Ao mesmo tempo, quantas outras crianças têm suas adolescências, suas infâncias roubadas pela tela? Porque elas não conseguem parar, não conseguem sair para brincar. Então, quando eu vejo... eu fico muito feliz, assim, de ver que meus filhos brincam. Que meus filhos... trocam o telefone, ou até leva junto o telefone, mas tá lá fora com os amigos, tá jogando, tá aprontando, né? Fazendo arte, como a gente fala. Porque eu falo, gente, quem nunca fez arte? Né? Quem nunca... não tem as atrapalhadas da adolescência? Vai lá, toca a campainha, sai correndo. Eu prendi o porteiro na lixeira, porque eu queria trabalhar de porteira. Então eu prendi o porteiro na lixeira, falei assim, tem que levar um lixo lá embaixo. Ele descia e eu ficava lá de porteira, até o dia que chegou a síndica. Falou, cadê o fulano? Falei, só um minutinho que ele foi levar um negócio, lá vou chamar ele. Fui lá, soltei ele da lixeira e ele subiu. Eu falei, se você contar, vai dar ruim.
É muito engraçado, porque ele tá velhinho. Hoje eu vejo ele lá, era no prédio dos meus pais, de vez em quando eu passo lá. É muito bom, né? Porque você lembra muitas coisas. Então, é isso, assim, a gente tem que privilegiar. E aí, hoje entra naquele lugar, mas dá trabalho. Porque eu tenho que pegar meu filho, eu tenho que ir pro parque, eu tenho que brincar. Porque tá todo mundo dentro da casa ali. Uhum. Então, faça um momento sem. Traga momentos de qualidade. Não precisa fazer isso durante 8 horas seguidas. Você pode fazer isso durante um período, né? Convide os amigos para virem na sua casa. Chame os amigos dos filhos. Venham, conheça. Eles tenham momentos com pessoas da idade deles também, Da né? idade Porque deles. às vezes acontece da criança, adolescente, ficar muito tempo com o adulto, assim, sempre com o adulto, e aí... E adulto, ou isolado dos adultos e convivendo com o celular. E aí pegando esse monte de referência que chega uma hora, tá lá. Entendeu? São desafios que a gente põe assim. Você sabe quanto tempo seu filho fica no celular todo dia? Comece a se perguntar. Se você não sabe, tá na hora de você tentar descobrir. Principalmente se ele tem uma faixa etária de risco, né? Mais baixa, né? Antes dos 18, 15, você sabe? Você estabelece uma comunicação com ele. Porque, né, é isso, assim. A gente tem que entrar nesse lugar. Não basta só perguntar dos amigos da escola. Você tem que saber, assim, mas com quem você está convivendo aí nas redes sociais? No mundo virtual, né? Então, a gente tem que expandir um pouco, né? Tudo isso na vida hoje é muita informação, é uma enxurrada de contextos e eles aprendem desde sempre e não é mais, né? Antes era faz um cheque, alguma coisa assim. Hoje, o meu filho manda assim, pinga o Pix. Entendeu? Mãe, você pode pingar o Pix? Passa o Pix, entendeu? E o Pix hoje vai substituir. Pix já tá com Pix parcelado, Pix não sei o que. Eu falei, gente, o Pix parcelado. Eu falei, meu Deus, eu que trabalho com isso, eu falo, meu coração já dispara, porque se o cartão de crédito parcelado, o povo já se banana, imagina você fazer Pix parcelado na conta. Vai debitando da tua conta tantas vezes, qual acompanhamento você tem, quantas vezes vem um informe do tipo, você vai ter mais 5 Pix desse valor, tá? Por mais 6 meses, 5 meses. Presta atenção. Então, são coisas que vêm para facilitar, porém, de novo, o nosso cérebro continua o mesmo. E aí a gente precisa ter organização, planejamento. Aí a gente é o país que está sempre muito feliz, que está sempre muito contente, né? Por isso que a gente tem tem muita vantagem do nosso país e da gente ser assim. Mas a gente tem que lembrar que o otimismo em excesso também é um problema. A gente sempre acha que vai dar certo. No final, muitas coisas dão certo, mas quantos tropeços? A custa, às vezes, de quanta angústia, de quanto sofrimento. Né? Então, eu acho que a gente vai muito nesse lugar, assim, né? De pensar que, ok, é muito bom, a gente pode ser ter muita fé que as coisas vão dar certo, mas a gente precisa fazer acontecer também dar certo, né? Porque hoje a gente vê esse trâmite invadindo a vida das pessoas, né? Então, outro dia eu fiz um teste com meu filho, com essas coisas de jogo, né? Porque a gente tá lá, né? Lá no ambulatório eu trabalho com essa... Também tô envolvido um pouco com essa... Comecei trabalhando com jogo, né? Com pessoas que jogavam no bingo, né? Iam pro bingo. E aí, como santo de casa não faz milagre, você falou aí das bolsas, caso pessoal, né? Fico lá olhando as bolsas, as quantidades da minha mãe. A minha bisavó era uma jogadora. Apostava tudo. Bom, ela morou muito tempo fora do país, tal, e quando eu já estava lá com enfisema pulmonar, andando de cadeira de roda, qual que foi o grande evento? Quero ir para Las Vegas, eu preciso jogar nos cassinos. Foi aquele calor do lado de fora, frio do lado de dentro, pegou uma pneumonia, para quem já tinha enfisema pulmonar, não resistiu, morreu. Caramba. Mas ela morreu depois de ter jogado tudo que ela queria no cassino. E eu fui trabalhar justamente com o quê? Com o jogo. Olha, Gabi, foi que eu ia entender, foi uma... Que coincidência. Uma coincidência enorme, assim. E aí, esse negócio hoje de entender um pouco mais, de ver o quanto os jogos infantis eletrônicos, né, eles estão trazendo para as crianças e adolescentes já o conceito do aleatório, que é a base do jogo de aposta. É a aleatoriedade. Sim, imprevisível. Assim. Sem previsibilidade. É um acho que eu tenho a previsibilidade, mas eu não tenho.
E aí vem com aquela coisa da... Não, mas se você colocar mais uma moeda, ou se você jogar até tanto, a gente te dá tantas moedas, e aí as moedas vêm de graça para você poder continuar jogando, fazendo esses eventos, fazendo coisas que mobilizam as crianças, e as roupas... eu lembro até hoje, na época da pandemia, quando ganhou um pouco mais de força também, porque o mundo virtual entrou muito radicalmente na vida de todo mundo, para a gente poder conseguir se comunicar. Eu lembro de um jogo que, assim, ficava disponível lá a skin do personagem X, que era super famoso, todo mundo queria. Era um relógio rodando 24 horas ao contrário, que ia acabar o personagem, que ele ia sair da loja. As crianças estavam em desespero. Não era uma, eram todas. Enchendo o saco, pedindo, pelo amor de Deus, compra, me dá as moedas, me dá os não sei o quê. Porque ia sair da loja. É o mesmo esquema de álbum de figurinha, né? Sempre tem aquela figurinha que nunca se sabe quando ela vai vir, é a mais rara, e aí todo mundo quer ficar comprando pra... Comprando, é uma estratégia de venda, do colecionismo, né? Porque aí você fica tentando, você não quer desistir, fala, dessa vez vem. Aí você abre e não vem. É uma frustração, né? Aí você tem que lidar com a frustração. Aí como é que você lida com a frustração? Cada um lida de um jeito. Tem aqueles que não ligam, tem aqueles que choram, tem aqueles com muita raiva e rasgam o álbum de figurinha. Entendeu? Então essa coisa da caixa surpresa, do jogo aleatório que roda a roleta para você ver qual o prêmio que você vai ganhar. Porque você jogou tantas vezes, você desbloqueou um negócio, uma chance na roleta. Ou todo dia você pode jogar uma vez na roleta, abrir os pacotinhos. Tem um jogo aí que abre uma vez por dia, você pode abrir os pacotinhos virtuais. Mas se você pagar, você pode abrir 3. Mas todo dia. Então, todo dia você entra para ver, porque está liberado. Então, vai muito nesse lugar de construir essa visão. E aí eu fiz um teste outro dia e falei para eles, o meu mais novo tem controle, o controle parental dele ele pode baixar, acho que até 12, até 10, sei lá. Jogos. Tem o limite. Tem, eu posso colocar o limite. E ele conseguiu baixar, ele botou lá, porque a gente estava falando sobre jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho é um negócio que caiu na boca das crianças. Sim, até em música tá presente. Em música, exatamente. Jingle, é isso aí. Tudo. E aí, ele conseguiu baixar no telefone dele. Cara, não pode. Não pode, né? Obviamente, eu quase surtei. Falei, apaga esse negócio, não pode ter isso. Já fiz uma lavagem cerebral dentro de casa. Ninguém vai jogar nunca nessa casa, estão me entendendo? Aposta que nunca. Você quer apostar com seus amigos, vocês apostam qualquer coisa, mas não vai ter aposta aqui nessa casa. É mais fácil ter o trauma de apostar do que... Exato, vai ficar traumatizado, vai tratar na terapia. Isso, a mãe é psicóloga, vai pra terapia, tá tudo certo. A gente apaga desde agora mesmo, vai logo. Que a mãe louca não falou que não pode. Minha mãe é psicóloga, não pode. É isso, entendeu? Porque acho que é muito... Não tem controle, não tem fim, né? E aí a gente vê o que tá acontecendo no país hoje com o jogo. Tem gente que acha que até é um lugar de investimento, né? Sim, o jogo, as pessoas assim, acham que aposta. É investimento, porque assim, eu vou ganhar, porque eu ganho tanto. E assim, você tem 2 tipos, né, de jogos, né, dos jogos online, né? As bets, que tudo virou nome de bet, mas assim, tem as bets, que são aposta, né? A bet é aposta, né? Então, aposta online. E virou a bet esportiva, né? Então, vinculou nós somos o país do futebol. A gente cresceu com esse slogan. Todo mundo sabe esse negócio. Não importa se você tem A, B, C, idade, se é novo, velho novo, mais velho, mais velho. Tá acima das gerações. Tá acima das gerações. Todo mundo sabe quem é o Pelé. Todo mundo sabe quantos gols fez o Pelé. Todo mundo conhece a música do Pelé. As crianças do mais novo, do mais velho, todo mundo. Então, isso caiu num lugar muito, muito enraizado de valores. Todo mundo é um pouco técnico do seu time, né? A gente tem isso. E temos lugares do mundo que também tem isso, como muito forte, né? Como a Inglaterra, que já foi um país muito caótico com apostas, né? Porque é muito também vinculado com uma questão esportiva. O futebol é muito forte, né? Europeu. E aí você cai nesse lugar daqui que, assim, todo mundo é um pouco técnico do seu time. Sabe do seu time, então vou apostar no meu time.
Só que aí isso expandiu, né? Você sai do seu time, você vai pro do outro, porque você começou a acompanhar o jogo do outro, aí você já aposta aqui. E aí você não aposta no resultado, você aposta na jogada, você aposta no escanteio, você aposta em quantas cabeçadas, você aposta... E aí foi refinando, e aí cada vez mais que refina, mais pagam, se você acertar, porque é justamente essa a ideia. Quanto mais difícil, maior o valor. Nossa estratégia cerebral nem sempre funciona adequadamente. Aí você tem lá os riscos e pessoas mais impulsivas, elas vão entrar. Elas vão continuar, elas vão perder. E aí eu vou tentar jogar para recuperar, né? Jogou para recuperar, levanta todos os sinais de alerta. Já é um alerta, né? Joguei porque eu tava triste, joguei porque eu tava mal. E aí você tá isso, né? Você tá no trabalho, você tá em casa, você tá no banheiro, você tá apostando. Você pode estar apostando. Joguei porque também é uma recompensa, né? Assim, fiquei o mês inteiro trabalhando, tô com dinheiro. Exatamente. Aí... É minha válvula de escape, né? Vou jogar. E aí você tem isso nas bets e você tem a outra forma de jogo online, que são os cassinos online. Que é o Tigrinho, né? O Tigrinho é um cassino online. O cassino online, a rapidez com que você perde é muito. Na bet, você ainda tem um tempo, né? Você tem que esperar o jogo. E aí virou uma coisa social, das pessoas trocarem, conversarem, enfim, os grupos. Quem entende mais, quem entende menos. O cassino não. O cassino online, você tá ali, ó. Perdeu. Aí vem... Se você botar mais um dinheiro, vem mais uma bola, você pode tentar sair o duas, falta a terceira. E aí você tenta... Nossa, sempre dá uma expectativa ali. Sempre que vai dar dá certo, expectativa. né? E aí cai nesse lugar, né? Que vai dar. Vou conseguir. Não, porque se eu conseguir, são R$500. Eu joguei 40 até agora. Ou eu ganhei, a pessoa que ganha acha que ganhou mesmo, né? Mas na verdade ela perdeu, né? Na verdade ela perdeu porque ninguém soma, né? O quanto você já gastou com as bets e o quanto você já ganhou. Enfim, um jogo online. Vou colocar de uma forma geral. Quanto você já perdeu, quanto você já ganhou. Você não consegue ter essa dimensão. Porque o nosso cérebro não associa as coisas. Não é evento imediato, né? Então eu consigo guardar a minha última jogada. Eu não consigo guardar todas as minhas jogadas. E aí quando você vai conversar com uma pessoa que joga, que tem um problema, ela te fala exatamente o quê? Todas as vezes que ela ganhou. E às vezes que ela ganhou mais. Porque marcou. Porque foi o quê? Por que a gente grava alguma coisa que acontece na nossa vida? Foi muito prazeroso? Deu satisfação? Intensidade emocional. Então você vai lembrar de coisas muito tristes. E coisas muito felizes, muito excepcionais, assim. Então você vai... Isso é registro, né? O nosso humor, nossas emoções, a intensidade emocional do que a gente vive, grava. Então, quando uma pessoa vai te contar sobre o jogo, ela não vai te contar as vezes que ela perdeu, ela vai te contar uma coisa boa. Né? Que é a euforia também, né? Que aí dá aquele boom, né? Mas nem sempre as pessoas que jogam e estão dependentes ou doentes com isso, né? Elas tiram o dinheiro, né? Elas continuam... Elas reinvestem o dinheiro no próprio jogo. Então, tirar do jogo é um outro passo, né? Tirei da conta, botei na minha conta corrente. Então, eu defino o que é lazer, o que é entretenimento, o que significa isso, qual que é o limite de alerta. Então, assim, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Com a liberação das apostas, dos jogos online e tudo mais. A gente está correndo atrás. E aí tem que liberar, tem que validar, tem que regulamentar, tem que pôr limite, o que é, até onde é aceitável, até onde não é, o que virou problema, o que não é problema. Regulamentar, né? Colocar... Regulamentar. Mas regulamentar é igual trocar o pneu do carro estourou, você tem que trocar ele com o carro andando, sabe? É muito complicado. É muito devagar, você não pode tirar tudo de uma vez. Então, assim, é uma tarefa muito difícil. Vai dar, vai acontecer? Eu acredito que vai. Mas você tem muitos pontos de vista, você tem muitas manobras que precisam ser feitas para que isso aconteça, né? De uma forma... Eu acho que vai levar um tempo ainda para isso realmente acontecer. Tem até uma coisa que o Dr. Hermano fala, que assim, quem joga 3 da manhã uma aposta... Você tinha que estar dormindo esse horário, né? Exato.
Tipo, tem muitos caminhos para poder, né, colocar obstáculos de restringir, de regulamentar. E isso, de pôr freio para as pessoas, né? Até para quem aquela pessoa que está dependente, jogando de uma forma desenfreada, que ele tenha um freio externo, né? Fala assim, ó, aqui não dá. Né? A barreira está aqui. Então a gente vai olhando para esse mundo dos excessos, de novo, né? Acho que hoje a gente vive esse grande desafio, né? Que é todo mundo tem vontade, todo mundo tem desejo, todo mundo pode fazer, mas o outro joga, mas o fulaninho faz, o não sei quem tem, mas ganhou isso, ganhou aquilo, e por que eu não tenho, e onde que eu vou, eu também quero comer, e venha, né, esses lugares que vão atingindo todo mundo, conhecer os lugares da sua cidade, ou comidas diferentes, você fala assim, meu Deus, quero conhecer essa comida, quero ir lá nesse lugar, e... É muitas vezes sobre ter e não sobre ser, né? Coisa muito... Mas, sabe, pra gente, só pra uma coisa que ficou em aberto daquele assunto das gerações. Por um outro lado, eu também vejo, assim, não sei, né? Pode ser uma percepção. As pessoas mais abertas a falar sobre emoções, sobre fraqueza, a estar num ambiente de terapia, né? E um outro lado, assim, eu já presenciei alguns adultos jovens que eu acompanho falando assim, meus pais nem sabem que eu faço terapia, porque se eles souberem, eles não vão me apoiar. Não é uma coisa... Então, tem um lado assim também, né? Quando a gente olhar para uma geração mais antiga, a geração atual, de que parece que estão quebrando mais esses mitos, né? Ainda tem muitos estigmas para quebrar. Sim. Mas do ambiente de autocuidado, de falar sobre tudo isso, assim, você percebe isso? Exato. Não, percebo, porque a gente vê hoje um mundo, eu não vou nem colocar só as novas gerações, mas acho que as gerações que, mesmo as mais, porque essas mudanças, né, de nomenclatura, Sim. a geração Z, geração Y, geração... Eu não sei né? nada disso. A gente se perde nas gerações. Mas eu acho que assim, você pode se atualizar. Né? Eu acho que esse é um ponto. Então, acho que tem dois olhares aí. Se você é de uma geração X e fala, meu Deus, né, tem os mais novos e os mais novos estão assim, então vá interagir, vá conhecer, avance, né, no conhecimento. Essa é uma coisa. A outra coisa é o quanto essas gerações mais, né, mais recentes, elas falam com muito mais naturalidade sobre autocuidado, sobre terapia, sobre as emoções, sobre empregos que... Não é que assim eu quero ser preguiçoso, porque a visão do lado de trás é assim, pô, o cara não quer ter hora para entrar, não quer não sei o quê, ele quer trabalhar só de casa, ele é preguiçoso. Não. Mas é uma geração que também privilegia momentos de lazer. Sim. Né? Que consegue olhar e falar, tudo bem se no meio do meu dia eu paro para ir fazer academia na hora do meu almoço e levo 2h30, mas eu trabalhei até 7 depois, eu entreguei o que eu precisava. Né? Então, hoje você tem um lugar que está brigando e se colocando nessas posições. E acho que a pandemia fez um pouco isso também acontecer. Né? Porque as pessoas tiveram que passar todo mundo home office. De repente, uma parte volta presencial, uma parte não sei o que lá. As empresas foram se adequando e entendendo que dava para construir um novo olhar para a rigidez de horário. Porque assim, tinha a coisa do vamos bater o ponto. Né? E esse bater o ponto ficou como? Né, com o home office. Então, você tem formas hoje de, eu tenho que logar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, mas, enfim, acho que essas gerações, elas têm muito mais olhar para um lado de autocuidado. Tanto que você vê hoje, por exemplo, uma coisa que é impressionante, o quanto os homens passaram a se cuidar. Né? Hoje você tem as barbearias, os planos das barbearias, as mulheres que faziam o plano no salão para poder, de unha, de sobrancelha, de fazer cabelo, né? Faz o pacote da escova do mês. Né? E hoje você tem os homens que tem o pacote do cabelo, da barba, né? Aquele momento do autocuidado. Então, assim, você vê que é um ambiente propício para, e hoje trazendo muito mais esse olhar que, assim, o quanto é importante você cuidar da sua aparência, você cuidar da pele, você tá bem com você. Não é porque você é homem, você tem que estar lá todo largado, escangalhado, com uma mulher linda do lado. Sim. Ou você tá com... Hoje as questões que envolvem também
dos relacionamentos homossexuais, né? Então, hoje essa turma, ela lida muito melhor. Muito melhor. Ah, mas Tatiana, não existe preconceito? Existe. Mas aí são aquelas famílias que vão trazendo as gerações, né? Que aí você tem um ambiente dentro da casa que não se modernizou. E que continua trazendo valores e questões muito importantes ali, impactantes sobre percepção do mundo, né? Mas essa geração, quando vai para as ruas, ele começa a ver assim, tá tudo bem. O que é isso? É um relacionamento. Tá ótimo. São duas pessoas que se gostam, e é isso que importa. Sim, exato. No final é isso. É tipo assim, um jeito de humanizar, né? Isso sempre existiu, né? É uma forma de... A gente tem que humanizar as relações. Exatamente. Sempre existiu. Acho que essa é a palavra, Gabi. Sempre existiu. Mas as pessoas só têm que lidar com isso de uma forma natural. Que assim, ok, tá tudo bem, né? E essa parte dos homens é uma verdade mesmo, assim. Isso traz muita complicação pro homem também. Eu não posso me cuidar, não posso cuidar da minha estética, sei lá, não posso ir cortar o cabelo. Eu não posso chorar, não posso... Teve até... Tem o... É que é polêmico, né? Mas o Neymar chorou lá daquele jogo. Tristeza aquele jogo, tristeza. Então, e aí tem um monte de gente que começa... Teve até a revolta da torcida e tudo, né? Mas tem um monte de gente que começa a publicar falando mal disso, né? Que ele não poderia ter chorado, não deveria ter chorado. Mas foi uma fraqueza. Isso reflete um pouco da realidade ainda dos homens, assim, que cresce, né? Não podendo ter essa fraqueza que faz parte da vida. Demonstrar as emoções, né? E emoção não tem a ver com gênero, pessoal. Emoção tem a ver com ser humano, né? Tem a ver com sentir. Então, sim, aquele momento foi muito triste. Aquele momento foi horrível, né? Então, assim, a gente olha para essa situação. Eu tava no jogo, né? Vou te contar. Vou abrir para vocês. Você não falou que queria ver. Eu fui ao jogo, Gabriel do céu. Sabe aquela sensação do 7-1 do Brasil? Nossa, eu não sabia que você tava no Eu não sabia, então. Você tá sabendo agora. E aí, assim, aquela sensação do 7-1 do Brasil, que é um negócio que você fica assim, em choque. Você fala, mas... Como assim? Como assim outro gol? Como assim? Foi exatamente... Caramba. Essa foi a minha sensação, tá? E, sim, torcidas podem fazer... torcidas estão ali, muitas vezes, para várias coisas, né? Mas a torcida ali no estádio virou de costas, não foi ver, ou foi uma maneira de mostrar um protesto assim, cara, esse time tá... E para todo mundo, não foi só o time, né? Acho que tem uma questão ali mais estrutural, enfim, outras coisas que começaram a ser mexidas, né? Com mudança de técnico, alguns questionamentos ali. Mas acho que é isso, assim, foi muito triste, né? Era para ser um momento super bacana, bom, né? Um estádio cheio do time, né? Dos torcedores, era uma grande maioria. Outro time era pititica e, de repente, parecia que era o estádio inteiro, eles ali. Né? Então, assim, também foram... não vamos entrar no mérito da outra torcida, porque eu falei que as 2 vezes que eu fui assistir o jogo que perdeu foi sempre contra eles, então não quero mais saber. Mas eu acho que tem um lugar de dar espaço para as emoções, né? Que, assim, independente de qualquer coisa, errou, falhou, onde estava, tem uma construção que não foi de um, né? Porém, todavia, no entanto, a gente tem que guardar que, assim, ele é um cara com uma divulgação, com uma influência, com a mídia, com tudo. E aí, ficou um peso, né? Até por conta de tudo isso. Então, assim, o choro ali acho que era por tudo, né? De tudo isso que ele carrega, de tudo isso que ele representa, essa volta dele para o time de origem. Então, além de tudo, assim, tem uma questão coração ali, né? Tem dinheiro, tem... Não vamos entrar nesses méritos, mas estamos indo para o lado emocional da coisa. Então, eu entendo que ali a crítica vem, né? De todo jeito, que as pessoas... E que eu acho que cai um pouco num outro lugar, sabe, Gabi? Que é assim, o que esse mundo de hoje fez? Fez dar voz para tudo que você pensa. Então, assim, eu me sinto no direito de falar o que eu penso para quem eu quiser, como eu quiser,
da forma que eu quiser, é só escrever aqui e mandar uma É mensagem. só ver os comentários dos vídeos, né? É horrível. Né? Eu, às vezes, entro só pra olhar, porque eu nem sigo, às vezes, as coisas e tudo mais, mas eu entro pra olhar e falo assim, gente, como pode... As pessoas perdem o limite da educação. Né? Então, hoje, a validação do meio social, né, virtual, foi assim, foi uma validação e uma autorização de que assim, eu posso falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu só mandar uma mensagem. Então, isso também fez com que a gente tivesse uma perda um pouco do respeito alheio, né? Porque antes para você... Perdeu o filtro, né? Perdeu o filtro. E o que acontece? Ah, mas antes as pessoas não falavam pro núcleo. Menor. Hoje você fala para milhões de internautas, para quantos mil seguidores a coisa cai num contexto gigantesco, né? Que é o grande problema, assim, que as pessoas entram indo para outro lugar, né? Ah, o bullying nunca aconteceu? O bullying Não, o bullying sempre aconteceu. Todo mundo sempre houve. Mas tinha uma coisa que... Não estou dizendo que era bom, mas sempre foi muito ruim. Porém, ele ficava localizado dentro de um espaço, de um ambiente. Hoje o grande problema e o avassalador, a questão avassaladora emocional do bullying é a exposição disso virtual, do qual não tem como você se proteger. Você não tem só um ambiente que você tem que enfrentar, é a tua vida toda que está exposta, né? É uma coisa que te persegue, que vai ali para onde você for, tá ali marcado. Então, esse é a grande questão complexa do bullying, do bullying hoje, atual, né? Exatamente. Caramba. E a responsabilização disso real hoje, né? Não sei se você viu teve uma notícia há um tempo atrás de um juiz que determinou que os pais dos 18, sei lá, tantos adolescentes daquele grupo da sala de aula que estavam fazendo, né, bullying com uma das pessoas do grupo e tudo mais, ele penalizou todos os pais. Mas nem todos os filhos falaram. Mas ele colocou, tem o que falou, tem o que leu e riu, e tem aquele que leu e não fez nada. Também está contribuindo para o bullying. Então, ele botou todo mundo na roda. E assim, quem foi penalizado? Os pais. Certo. Legalmente é o que ele pode, né? A gente está falando de justiça. Justiça tem uma questão legal. 18 anos, menos de 18, enfim. Por onde que você atua nisso? Mas eu acho que é uma coisa importante. A gente precisa pensar que tem que ter efeito. Né? Não dá para simplesmente deixar falar em qualquer coisa. Né? Então, isso é verdade. São as barreiras que a gente ultrapassou com esse mundo virtual, né? Do bom, do ruim, né? De novo, não tem muito... Não dá para dizer que é só ruim. Não, tem muita coisa boa, né? Até postei sobre o trabalho nosso do psicólogo, que antes você tinha que ter o paciente presencial no teu consultório, né? Então você tinha uma barreira. Eu consigo atender pessoas da mesma cidade, pessoas que moram próxima, numa região periférica, né, no entorno. Mas hoje não. Hoje a gente expandiu. Atende no mundo todo, né? A gente atende no mundo todo. As fronteiras do nosso consultório hoje é o mundo. Então, assim, hoje te deu a possibilidade do cara que quer muito continuar a terapia com você porque ele mudou de país, ele consegue. Entendeu? Porque tem o virtual. Né? A produtividade terapêutica, o processo terapêutico, o vínculo terapêutico se mantém. Né? Você está ali com aquela pessoa, você não está ali fazendo 30 milhões de outras coisas, você não está atendendo 2 pacientes ao mesmo tempo que está no virtual. Não é aquela coisa, desligo a câmera e vou fazer alguma outra coisa e deixo o paciente lá falando. Sim. Né? Tanto que eu acho que uma das coisas que tinha que acontecer no mundo, assim, na formação... era algo que tinha que se privilegiar hoje na formação do psicólogo, o atendimento online. Porque ele exige, sim, técnica, exige algumas regras, você tem que saber o que é importante, como você tem que estar conectado, a importância da privacidade, porque o seu consultório garantia a privacidade para aquela pessoa. As paredes ali já era o bloqueio do mundo externo. Hoje, não. Então, assim, eu consigo fazer um atendimento com uma pessoa em qualquer lugar? Consigo, mas a pessoa está... Dirigindo, fazendo a unha, está no cabeleireiro, está na academia. Dá para fazer terapia nessas condições?
Então, eu acho que isso é parte de um processo do aprendizado do psicólogo de hoje. O atendimento online deveria fazer parte do currículo da formação. O que não é. O que só fez parte de quem foi aluno na pandemia, que foi obrigado a virar online e aí teve que atender daquela forma. Exato. É verdade. Muito reflexivo nossa conversa. A gente foi de todos os... Eu queria ter mais tempo pra gente... A gente ainda não foi pra música, mas tá tudo bem. Exato. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais um episódio, hein, Tati? Fazer mais um episódio, Gabi? Eu queria te agradecer de novo. E a gente ainda tem uma conclusão pra encerrar, né? Tá. Mas queria te agradecer muito, porque eu sei que você deixou de fazer outras coisas pra estar aqui. Mas foi muito bom, assim. Muito legal. Eu gostei muito do convite, fiquei super feliz, imagina. E acho que é rico, assim. Acho que são coisas que... Falar sobre diversos assuntos e transitar nesse lugar, assim, de vamos aqui, vamos ali, falar da criança, falar do adolescente, falar da doença, falar da saúde, falar do mundo moderno, do mundo do passado, do que... É muito bom, né? Porque acho que a gente vê o quão complexo é tudo, né? E que no final das contas a gente sai, assim, tem que refletir, né? Qual é o certo, qual é o errado? O que se aplica melhor para a minha vida hoje e o que não se aplica tão bem para a minha vida hoje, né? Porque se a gente não para refletir sobre nós mesmos nesse lugar que a gente pira, né? Que fala assim, meu Deus, onde que eu tenho que ir, né? Eu acho que esse é um dos sentidos desse espaço, assim, porque na rede social já tem muita gente, como a gente está falando aqui muito disso, né? Já existe as pessoas que vão usar esse espaço para conquistar cliente, marketing, como, né, a gente falou de algumas coisas aqui que usam essas técnicas. E a gente, assim, os profissionais que estão dentro de conselhos, está dentro também de ética, de um monte de regulamentação, de um monte de coisas que, né, a gente não faz esse tipo de... É muito sensível o tipo de marketing. Não tem marketing para terapia, né? Não. Mas a gente pode usar esse espaço para também quebrar mitos, para trazer informações que podem ajudar as pessoas a combater as dificuldades, né? Exato. A entender as dificuldades, a entender a vida real, porque no superficial a gente desumaniza, né? Como se fosse a vida perfeita dos outros que a gente não tem, ou as coisas que a gente quer ter e que nunca vai conseguir. Então, acho que esse espaço é legal da gente falar como a gente fez, assim, transitou por vários assuntos, mas trazendo a vida como ela é. Né? A vida como ela é, exatamente. E se você até tinha falado de fobias, teve uma coisa que me chamou muita atenção, um atendimento que o paciente, não vou expor nada, claro, mas ele tinha nessa questão de fobia por barata. E antes de vir para a terapia, ele passou por um desses trabalhos que são informais, em que, olha o que fizeram com ele. São terapêuticos. Prometeram resolver a situação em um final de semana. Mas não são psicoterapêuticos, Gabriel. Acho que essa é uma diferença que as pessoas precisam saber. Nem tudo que é terapêutico é feito por profissionais reais da área da saúde como psicólogos. O psicólogo é o psicoterapeuta. Então, a gente vai ter um trabalho com o psicólogo. O terapêutico tá aí. Pode ser legal? Pode, mas ele não pode ter a mesma função. Acho que entra aí. Aí as promessas, as pessoas caem nos lugares achando que vai sair curado, né? Vai entrar barquinho com a montanha mágica, a montanha encantada, né? Você entra no barquinho, vai quando chegar no final, você tá novo, outra pessoa. Exato. Então, foi bem isso. E aí, prometeram isso pra ele. Ele passou um final de semana num hotel com esse pessoal. Era um líder que conduzia isso, né? Resumindo, trancaram ele em uma cozinha cheia de barata. Nossa, gente. E aí quase que ele pula da janela, assim, num andar alto. Ele poderia perder a vida dele. Claro. Por conta dessa iniciativa que não sei se com alguém deu certo e replicou esse estilo de enfrentamento. Pois é. Né? Porque, enfim, mas queria trazer isso como um sinal de alerta mesmo. Exato, assim. E eu vou te dizer, isso é uma técnica, né? A técnica exposição. Graduada. Né? Graduada. Você tem um trabalho prévio da exposição real, ao vivo. Você pode ter dessensibilização sistemática mental, você vai fazendo técnicas que você vai te aproximando a pessoa daquele lugar de risco, né? Daquilo que para ela é um risco. Mas, óbvio, quem fez isso não tem problema com baratas. Não entende que o medo é irracional, né? E achou que fazendo uma exposição dessa forma, uma agressão, isso foi praticamente uma agressão. Sim. Né? Então, é muito complicado. Então, assim, pesquise, leia,
use a tecnologia a favor para você entender. Não é ficar ali, não vou me consultar e resolver, né? Porque a gente tem lá as consultas psicoterápicas, né? Que o pessoal resolveu fazer nas redes, mas não é isso. Mas assim, busque informações a respeito. Hoje tem a possibilidade de você conhecer diferentes formas de como lida, como trata, possibilidades, entender um pouco mais sobre aquilo. Porque, de fato, isso foi uma agressão, né? E a gente hoje não dá para sair comprando tudo, né? Essas promessas do tudo se resolve, é muito rápido, é um final de semana, você vai sair novo, curado. Desconfia, porque assim, se fosse tão simples resolver algumas questões humanas, né, que são complexas, tava todo mundo fazendo, né? Por que a gente não ia fazer uma coisa que era boa para todo mundo? Né? Então, desconfia sobre isso, porque essas promessas muito de coisas rápidas, tudo se resolve rápido, vai ser imediato, é tipo empréstimo, entendeu? Resolve o seu problema, faz o empréstimo aqui, você resolveu aquele problema momentâneo. Você não considerou o mês seguinte que o teu cartão vai vir alto do mesmo jeito. Você resolveu o problema desta fatura deste mês, não do próximo. Porque a próxima você nem olhou quantos parcelados você tinha nele já. Né? Então, a gente tende a cair pro imediatismo. São literalmente armadilhas, né? São armadilhas. Autossabotagem. Exatamente. Então, eu entro e acabo achando que vai ser uma solução fantástica e posso sair muito pior. Eu já recebi algumas pessoas também que vieram de situações assim, de final de semana de imersão, de entrar em contato com não sei o quê, com a emoção, com a vida, com seus traumas. Aí depois vieram para terapia. Porque estavam mal. Porque aquilo ali despertou, abriu uma caixa de Pandora. E o que o profissional que estava lá soube fazer? Nada. Vamos fechar os olhos e respirar e gritar e socar a almofada e qualquer coisa. Tá, legal, isso pode fazer parte. Mas se isso resolvesse por si só, a gente não tinha estudado tanto tempo, não faz tanta coisa para entender a complexidade e tentar ajudar, porque as pessoas são diferentes, né? Muito bom. Muito bom. Você pode deixar alguma mensagem final, assim, que você queira mesmo, deixar uma semente aí para quem ficou com preguiça, pulou, tá só assistindo agora. Só assistindo agora? Essa fala que você vai fazer assim. Pode ser qualquer uma que você sentir à vontade, pra gente encerrar só por conta do horário mesmo, do seu horário também. Também, vamos lá. Olha, eu acho que um resumo, assim, a gente falou isso ao longo do nosso papo, Gabi, que assim, a gente vive no mundo dos excessos. Então, isso que a gente falou agora, desconfia do que é muito rápido, do que é promessa rápida, que tudo resolve. Desconfia dos extremos, vai entender, use, já que a gente tem tanta informação hoje, use isso a seu favor, né? Busque informação, leia, converse com pessoas que já fizeram, que já foram, para que você consiga ponderar o que pode ser melhor para a sua vida naquele momento. E não porque está todo mundo fazendo. Porque a gente vive um mundo das comparações, dos excessos, de que tudo tem que se ter, é o ter para ser. Então, assim, no fundo, assim, quem é você? O que é que vai realmente suprir a sua essência? Né? E isso não é ser contra consumo, gastos, aquisições, ou experiências, ou conhecer lugares, estar com pessoas, não é isso. Mas pondere o que é bom para você, porque hoje a gente vive nesse lugar que se está todo mundo indo para lá, vai todo mundo para lá. Se está todo mundo indo para cá, vai todo mundo para cá. Todo mundo para frente, vai todo mundo para frente. Então, é pensar um pouco nesse lugar de realmente se colocar como protagonista da sua vida. Né? Acho que esse é um pouco de tudo isso que a gente falou hoje, assim, desde de educação de filhos até sua vida atual, profissional que você faz e com as gerações já mais pra frente também, né? E acho que esse é um lugar pra gente pensar um pouquinho. Demais. Tá bom? Obrigado, Tati. Nada. Obrigada a você. Foi ótimo. E você que tá aqui com a gente, obrigado também por assistir. Inscreva-se no canal. Você vai perceber que agora a gente tem um canal só do Brasil da Escuta. Isso é recente. Antes os episódios ficavam com a nossa produtora da divisão. E isso foi feito para criar mais proximidade com vocês. Então deixem comentários, sugestões e não deixe de se inscrever, que isso vai ajudar que a gente continue tendo esse espaço. Até o próximo episódio.